Olá, galerinha, tudo bem? Espero que sim. Hoje nós vamos começar com operações em Q, tá? Com os números racionais. Hoje nós vamos ver adição e subtração com frações, certo? Existem dois tipos de frações em Q. Uma com o denominador igual e a outra com o denominador diferente. E nós vamos ver as duas situações em vários exemplos que eu vou tentar aqui expressar para vocês. Para começar, nós já vamos começar com um bem fácilzinho, com um problemazinho fácil e rápido, tá ok? Um certo dia, um determinado aluno quis organizar uma festa para encabular o professor de matemática. E aí, ele resolveu demarcar o espaço com um trapézio, tá? Com um trapézio. Desenhou o trapézio e fez a pista de dança. E fez a pista de dança aqui. Dizendo que os vértices A, B, C e D, tá? Na verdade, os ângulos. Pode ser chamado de ângulos também, né? Então, os ângulos, e determinou esses ângulos aí. E nós sabemos que a medida dos ângulos internos de um trapézio, de um quadrilátero, é igual a 360 graus, tá? Aí ele nomeou para cada ângulo um grau e deixou uma pergunta, uma incógnita, querendo saber quanto mede o ângulo D. Ele disse que o ângulo A é igual a 110 graus, tá? O ângulo B é igual a 140 graus. E o ângulo C, ele disse que é igual a 80 graus. E ele quer saber quanto mede o ângulo D. Então, essa é a pergunta bem fácil. Então, agora, nós vamos organizar a situação. Então, eu vou tentar resolver aqui dentro do trapézio mesmo. Então, sabe-se que a soma de todos os ângulos é igual a 360. Então, eu tenho A mais B mais C mais D, que é igual a 360, tá? Então, eu sei o valor de três ângulos aqui, A, B e C. Então, nós vamos lá substituir. O valor de A é 110. Estou doido querendo escrever dessa forma. 110. B, 140. C, 80. Mais D, que vai ser igual a 360. Então vamos resolver a soma assim, por enquanto, dos valores que eu ainda já sei. 140 mais 110 é igual a 250. Mais 80 mais D, que é igual a 360. 250 mais 80 dá 330. Mais D, que é igual a 360. Agora nós vamos entrar aqui em uma equação do segundo grau, tá? Então, eu tenho um valor conhecido e um desconhecido. Na verdade, eu tenho dois conhecidos. Uma equaçãozinha do primeiro grauzinha básica. Então, eu tenho, ó, isolo B é igual 360 menos 330. Então, D vai ser igual a quanto? 360 menos 330, 30 graus. Então, o ângulo D resolve o tamanho de 30 graus. Isso daí o aluno fez para encabular o professor, para mostrar que ele foi bom de matemática. E isso eu espero que vocês também façam. Me impressione, porque o que eu tento fazer aqui com vocês é o máximo de mim e tento improvisar da melhor forma possível. E vocês vão fazer a mesma forma, tá? Em cada situação que vocês vão encontrar nos exercícios, vocês vão encontrar dessa mesma forma. Desafios contextualizados. Então, daqui para frente, vamos para o próximo exemplo.
Vou dar uma pausazinha para o vídeo não ficar muito grande. Então, agora nós vamos falar sobre números decimais ou números fracionários. Então, todos vocês já aprenderam que o número racional ele pode ser representado ou pode ser escrito na forma de fração ou em uma forma fracionária. No caso, ou em uma forma também decimal. Então, eu vou citar agora um exemplo para você ver aonde esse número vai se encontrar na reta numérica, que foi assunto da aula anterior, certo? Então vamos lá, recapitulando um pouquinho para a gente poder começar. Então nós estamos falando de números fracionários, né? Então vamos lá. Vamos supor que Pedrinho aprendeu que todos os números racionais podem ser escritos de forma fracionária. Todos os números racionais podem ser escritos de forma fracionária. Sendo assim, o número fracionário 3/5, você já sabe que ele pode ser escrito nesse formato ou neste formato. 3/5 corresponde a qual número decimal em relação à reta numérica? Então, o que nós vamos fazer? Vamos fazer aquele processo de transformação de número fracionário em número decimal. Então, 3/5, eu vou pegar 3, dividir para 5. Tá? O numerador divide pelo denominador. 3 não pode, eu acrescento um zero no dividendo e 0, no quociente. Fica 30. 30 dividido por 5 dá 6. 6 vezes 5, 30 para 30, nada. Então, 3/5 é igual a 0,6. Agora, como eu represento na reta numérica, tá? Observe, ó, eu tenho 0,6. O que é um número 0,6? É todo número maior que 0 e menor que 1. Então, eu vou logo perceber que esse número vai estar entre 0 e 1, tá? Entre 0 e 1. Aí, eu vou colocar ele aonde? Sabendo eu que ele vai estar entre 0 e 1 e eu tenho 0,6. Então eu sei que daqui do 0 até chegar em 1, eu tenho várias partes que estão chamadas de centímetro, milímetro. No caso, se é o que é menor do que o centímetro. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então ele vai estar bem aqui, ó, posicionado nessa situação. O 0,6 vai estar nesta posição. Ou pode ser também 3/5. Então, 3/5 está entre 0 e 1. Entenderam? Então, fique atento, vamos para o próximo exemplo. Então, o próximo exemplo é de acordo com o contexto nosso. Então, vamos supor que no primeiro dia de aula eu fiz uma determinada chamada de uma determinada turma e constatei que 2/5, 2/3, na verdade, não 2/5, vou colocar 2/3. 2/3 dessa turma são de meninos, tá? 2/3 dessa turma são de meninos. Aí a pergunta é bem simples. Qual é o número fracionário correspondente ao número de meninas? Aí precisa de cálculo? Não. Basta usar o intestino. Então o que acontece? Eu peguei a turma, vamos supor que essa turma é o todo. Vou até fazer em outro diagrama. Vamos supor que aqui está a turma. E dividir em quantas partes essa turma? Em 3. 1, 2, 3. E percebi o quê? Que 2/3 são meninos. Né? 2/3 são meninos. Que está representado aqui. Então eu peguei e consumi 2/3. O que sobrou? Sobrou uma parte dessa turma. Então, qual é a quantidade, a fração que vai representar a parte que não foi consumida? Simples. 1/3. Então, 1/3 são meninas.
Não é fácil? Não precisa nem pensar muito, nem calcular, basta usar o intestino, como eu estou dizendo para você. Então vamos para o próximo exemplo. Então o próximo exemplo é bem simples também. Observe o seguinte, o diretor da escola Dorothy, ao ler a lista de responsáveis em uma reunião que estavam presentes, ele constatou o seguinte, que dois quintos dos que estavam participando da reunião era formado por mulheres. Vou colocar 2/5, vou colocar Mzinho de mulher, tá? E a outra fração era de homens, que representava o quê? Um quinto. Um quinto era de homens. Então, o que ele quer saber qual é a fração que representa o total de pessoas que estão nesta reunião. Então, vamos lá para a sua situação. Vamos montar o probleminha. Então, eu sei que aqui é ele quer saber o total, então ele quer saber uma soma. Então, esse meu S está parecendo um 5, né? Vou colocar aqui soma. Então, eu vou ter o seguinte, eu vou ter 2 quintos mais 1 quintos, que vai ser igual. Observe o seguinte, que eu disse no comecinho que eu tinha dois tipos de operações com fração. Uma com o denominador igual e a outra com o denominador diferente. E aí você vai observar o quê? Que aqui eu tenho a primeira situação. Eu tenho dois denominadores iguais. Para fazer isso, para responder essa situação, é bem simples. Como eles são iguais, o que você vai fazer? Vai apenas conservar o denominador, que é 5, e vai somar os numeradores ou subtrair. Vai depender da operação que está entre essas duas frações ou mais frações. Então você vai observar para o denominador. Ele é igual, então eu conservo, não vou mexer com ele. O que vai acontecer? Eu vou mexer só com quem está lá em cima, lá no numerador. Quem é meu numerador? 2 mais 1. Que vai ser igual a quanto? Repete o 5 e soma. Quanto é 2 mais 1? 3. Pronto. Então a fração que representa é 3 quintos das pessoas que estão responsáveis. Entenderam? Vamos para o próximo exemplo. Bem, esse nosso próximo exemplo vai falar o seguinte, de futebol. Todo mundo, quase todo mundo gosta de futebol, assiste futebol e tem um time da sua paixão. Só que nós não vamos falar de times não, vamos falar de seleção, tá? Em 2006, foi realizada na Alemanha a 18ª Copa do Mundo. Acho que vocês ainda não eram vivos, tá? Em 2006, nós estamos em 2021. Então, mas os pais de vocês com certeza já ouviram falar assistiram essa Copa. Até eu também participei. Da Copa não, eu acho que só assistindo, tá ok? Então, de acordo com o jornal da época, teve três classificados, 3 times classificados. Primeiro, segundo e terceiro lugar. O campeão, vice-campeão e o que levou o terceiro lugar. E eles pontuaram o seguinte ponto, a seguinte situação. O primeiro lugar foi da Itália, que fez 2 pontos. Vou colocar a Itália, que teve 2 pontos. 2,0. Vou colocar aqui ponto, que é pontuação. Segundo lugar ficou a França. A França, que vai ser representada em uma fração, em 22,105 de pontos. E no terceiro e último lugar, a Alemanha. Que vai ser representada em pontos por uma expressão. Vai ser o seguinte, menos, tá ok? Menos 2 quintos,
mais 3/7. Tudo isso menos quem? 11/4. Pronto. Agora eu vou montar a expressão, que eu quero saber o seguinte. Entre essas frações, o que nós temos? A classificação. Como eu vou encontrar o valor fracionário, o número fracionário para representar essas frações, tá? Ou seja, o que eu vou observar? Vou observar que é importante relembrar que os números racionais têm propriedades. E essas propriedades, você lembra que a primeira a comutativa, a segunda associativa, a do elemento neutro, da adição, e a do oposto, tá? Então você tem que lembrar essas propriedades. Então, a comutativa, a associativa, do elemento neutro e a do oposto. Então, para mim resolver, eu vou montar essa equação, tá ok? Então eu vou começar o seguinte. Como eu já escrevi todos os dados, eu vou começar a montar. O que vai acontecer? Eu tenho a primeira parte que eu tenho aqui, ó, que é menos 2/5 mais 3/7 menos 11/4, que é igual, tá? O que vai acontecer? Eu vou observar agora que eu tenho denominadores diferentes, a segunda parte, tá? Como os denominadores são diferentes, o que vai acontecer? Eu vou ser obrigado a torná-lo de igual, ou que ele seja comum. Para isso, você vai lembrar também do assunto anterior, do MMC. Como é que vai acontecer? Vou tirar o mínimo múltiplo comum de quem? Posso fazer pelo processo comutativo ou associativo. Eu vou resolver pelo comutativo, na forma normal, que vai dar no mesmo resultado. Então, o que vai acontecer? Eu tenho os denominadores 5, 7 e 4. Se eu tirar o MMC, vou primeiro por este, porque esses dois aqui são primos. Na verdade, eu vou tirar pelo associativo, tá ok? Então, esses dois são ímpares, então eu vou ter o seguinte, menos o denominador comum. Como eles são primos, eu não preciso calcular MMC, eu já vou direto, só multiplico. 7 vezes 5 dá 35. Tornei um único denominador, o que vai acontecer agora? Eu vou resolver a expressão. Observe o passo a passo. Primeiro eu divido o denominador comum pelo denominador existente. E o resultado eu multiplico. Tá complicado, né? Mas não se preocupe, vai dar certo. Tá? Então se eu dividir, ó. Se eu dividir 35 por 5, vai dar quanto? 7. 35 dividido por 5, 7. 7 vezes 2, 14. Então eu coloco o resultado aqui. Então observe, ó. 35 dividido para 5, 7. Vezes 2, 14. Coloco o resultado no numerador. Mais o sinalzinho que está entre a operação. Vamos fazer de novo aqui, ó. 35 dividido para 5. 35 dividido para 5 vai dar 5, não é? 5 vezes 3. 5 vezes 3, 15. Coloco o resultado aqui, que é menos 11 quartos. Tornar só em uma. Então, sinais diferentes, eu conservo o denominador, né? Que é 35. E são sinais diferentes, eu conservo o sinal do maior, tá? 14 menos 5 dá 15, dá 1.
14 menos 15 dá 1. Menos 11 quartos. Ah, professor, voltou de novo, vai ficar diferente. Óbvio. Vamos fazer o que de novo? Tirar o MMC. Se eu tirar o MMC de 35 e 4, o 4 não é primo. 35 é primo. Também não é primo. Se eu for decompor, eu vou fazer o seguinte. Vou tirar para vocês aqui, ó. 35 e 4. 35 dá pelo menor divisor comum. Quem é o menor? 2, não dá. 3, não dá. 4, muito menos. 5. 5 e dá 7. Que baixa o 4. 7 só pode por ele mesmo, que vai dar 1. Baixa o 4. 4 pode por 2, que vai dar 2. E por 2, que vai dar 1. Se você fizer direto, vai dar o mesmo resultado. Então eu vou aqui, ó, 5 vezes 7, 35. 35 vezes 2, 70. 70 vezes 2, 140. Então se eu multiplicar 35 vezes 4, 140. Então eu já tenho o denominador comum aqui agora de novo. E aí vou fazer o mesmo processo que eu fiz anteriormente, ó. 140 dividido para 35. 140 dividido para 35, você vai lembrar bem aqui, ó, que vai dar 4, né? Vamos ver? 140 dividido para 35. Professor, agora a conta tá me pegando. As operações o quê? Básicas. E aí você não pode errar. Quer ver? Vamos recapitular, ó. 35 vezes 2, 70. 70 vezes 2, 140. Então, 35. 140 dividido para 35 é 4. Então, 4 vezes 1 vai dar quanto? 4 vezes 1 vai dar 4. Então, 140 dividido por 35, 4. 4 vezes 1, 4. Mais ou menos 140 dividido agora para 4. O inverso. Se 140 dividido para 35 deu 4, e o inverso, 140 dividido para 4 vai dar 35. 35 vezes 11. 35 vezes 11. 5, 3. 5, 3. 5, 8, 3. Fácil, né? Deu quanto? 385. Então eu coloco aqui, ó, 385. Aí agora eu faço a operação que você viu aqui também. Eu conservo o denominador, que é comum, e faço a subtração. Conservo o sinal do maior, que é 300. E eu coloquei esse sinal de mais aqui, não sei porquê, tá? 300. Então, 385 menos 4, 381. Essa é a fração que representa aquela situação anterior. Então, espero que vocês fiquem bastante atentos e resolvam com calma e inteligência os seus exercícios. Valeu! Tchau!